Amém. Pai, nós louvamos o teu nome, engrandecemos ao Senhor na beleza da tua santidade nesta tarde, Senhor. Pedimos a Deus a tua graça, teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, ó Pai, esteja sobre a nossa Amém. casa, sobre a nossa família, Senhor, sobre tudo que diz respeito a nós. Ó amado e querido Deus, nós pedimos a Ti para que o Senhor, ó Pai, fale conosco com profundidade, amor e graça, Senhor. Amém. Abençoa, Senhor, cada texto que nós estivermos lendo, cada texto que nós estivermos, ó Pai, estudando, que o Senhor esteja abençoando, guardando e protegendo, Senhor, as nossas vidas, a nossa casa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Muito Amém. bem. Nós estamos estudando sobre Apocalipse, né? Eu falei sobre que na última aula que Apocalipse significa a retirada do véu, significa Deus se revelando a nós, né? Jesus é a revelação de Jesus a nós. E hoje, então, nós começamos a última vez, falamos sobre a Trindade. Estamos falando sobre a Trindade dos últimos tempos, né? A Trindade maligna. Nós começamos a falar a respeito do diabo, né? E vimos como até mesmo o diabo, né? Até mesmo Deus, ele é tão justo até com o próprio diabo, né? E vimos essa profundidade da palavra. Hoje nós vamos ir para a segunda pessoa da Trindade maligna. Hoje nós vamos estar estudando a respeito do anticristo, que está lá, a base dele está lá em Apocalipse, capítulo de número 13, a partir do verso 1 até o verso 10, né? É ali que nós vamos estar estudando a respeito desse texto. Quero pedir aqui para Gra ler para nós Apocalipse 13, do 1 ao 10. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferira arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada será morto. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Muito Segue, né? bem, isso. É, Quando nós olhamos aqui, quando nós olhamos aqui para esse texto, né? Apocalipse, capítulo de número 13. Oi, Clara. Deus abençoe. Oi, Márcia, professor, Deus tudo bem? abençoe. Amém. Nós vamos ver aqui algumas coisas muito interessantes.
Olha aí comigo Apocalipse capítulo 13. A gente vai dar uma olhadinha praticamente em versículo por versículo desse texto, que vai falar o seguinte, ó. Vi, capítulo 13, verso 1. Vi emergir do mar. O que significa mar aqui em Apocalipse? Nós precisamos lembrar que Apocalipse explica o próprio Apocalipse. Mar, em Apocalipse capítulo 17, no verso 15, vai revelar para nós. Então, segura Apocalipse 13 e vai lá comigo para Apocalipse capítulo 17, no verso 15. Dá uma olhadinha aí comigo, E disse-me, pode ler? por favor. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões e nações e línguas. Muito Uhum. bem. Então, quando nós olhamos lá para Apocalipse 13, verso 1, já está falando para nós. Vi emergir do mar não é mar literal. Está apontando para povos, nações e tribos. Portanto, quando está falando aqui de mar, está falando de nações. Então, ele vai dizer que vi emergir das nações uma besta. O que é uma besta, gente? Essa expressão aqui é muito engraçada, mas a verdade é que a palavra besta significa junção de animais de espécie diferente. É como se nós pegássemos o cachorro e o gato e nós fizéssemos ali um cruzamento. O que vai nascer desse cruzamento é uma besta. E toda vez que a ciência fez isso, dura pouco tempo. Então, besta na Bíblia significa, está apontando para a junção de espécies, várias espécies. O que é esta junção de espécies? Você vai ver aqui que era uma besta que tinha, olha aí no texto comigo, tinha 10 chifres, que nós vamos ver aqui daqui a pouco, tá? E 7 cabeças. Esta junção, essa besta, é a junção de vários impérios. Impérios estes que vieram contra o povo de Israel. Então, quais foram os povos que vieram contra o povo de Israel desde a antiguidade, né? Então, nós vamos olhar ali que fizeram com que o povo de Israel sofressem. Então, nós vamos lembrar aqui quais foram estes. Oi, Márcia, boa tarde. Não sei se ela está ouvindo, não? Olha só. Boa tarde, querido. Perdão, eu tô escovando os dentes, tá? Tá bom. Então, olha só comigo, ó. A primeira junção desses animais, que na verdade é a junção de vários reinos, que é a atuação maligna. Veja que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas Satanás levanta pessoas, ou melhor dizendo aqui, Satanás vai levantar nações para ir contra o povo de Israel. Quais foram estas nações? A primeira nação, olha só comigo, foi o Egito. A segunda nação, a Assíria. A terceira nação, a Babilônia. A quarta nação, Medo-Persa. A quinta nação, Grécia. E a sexta nação é Roma. Aí ele vai dizer que, olha aí comigo no capítulo 13, no verso 1, uma besta. Então, o que que é uma besta? É a junção de todos estes impérios que vai se estabelecer em uma única cabeça, que é qual é esta cabeça? Que é o que nós vamos estar estudando hoje, que é o anticristo, que é o governo do anticristo. O anticristo, toda a ação maligna, todas as situações que Satanás fez contra o povo de Israel, vai se ajuntar agora em uma única nação, em um único governo que é do anticristo. Assim como o Egito veio contra o povo de Israel, a Síria, a Babilônia, a Medo-Persa, a Grécia e Roma, veio contra o povo de Israel, assim também o governo do anticristo vai vir contra ele. Agora, veja só comigo, é uma cabeça que tem 10 chifres. Por quê 10 chifres?
10 chifres. E se nós pegarmos aqui, olha só, se nós pegarmos Daniel, capítulo de número 2, e nós lermos aqui o sonho de Nabucodonosor, que está lá no verso 31 até o 45, é a mesma visão de Daniel capítulo 2, olha só, Daniel capítulo 2, tá aqui, ó. Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 e Apocalipse 12 e o capítulo 13 é a mesma visão, só que de formas diferentes. Lá em Daniel capítulo 2, nós vamos ver que Nabucodonosor tem um sonho com a estátua, né? Tá vendo a estátua aí na imagem? Que é nessa estátua aí está apontando o cabeça, que começa com a Babilônia e o restante. Aí ele vai trabalhar aqui, olha só, em Daniel capítulo 2, ele vai falar os pés, olha aqui comigo, os pés têm 10 dedos, que é ferro misturado com barro. Vocês estão lembrados desse texto? Lá em Daniel capítulo 2, que Nabucodonosor tem esse sonho, ele viu na estátua os pés, e os pés estavam misturados, ferro com barro. Olha só, enquanto aqui Nabucodonosor ele tem 10 dedos, né? 5 de um lado e 5 do outro, aqui em Apocalipse ele vai falar sobre 10 chifres. Tá vendo aqui, ó? 10 chifres, que significa aqui, ó, 10 reinos. 10 reinos. Então nós vamos perceber aqui que são reino ou 10 nações que entregarão o governo para o anticristo. Ou podemos dizer que a terra ficará em pelo menos, se dividirá em pelo menos 10 blocos econômicos mundiais, em que se entregará esses blocos econômicos mundiais para o anticristo. Então, por exemplo, nós temos aqui o Mercosul, seria um bloco econômico. Nós temos na Europa o bloco econômico europeu. Nós temos o bloco econômico ali pertencente ao petróleo, como que é aquele grupo lá, a Arábia, o bloco econômico da Arábia. Então, o que nós percebemos? Que praticamente a Terra se dividirá em 10 blocos econômicos, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Mas seria isso, esses 10 chifres, ou, como Daniel vê, os 10 dedos. É a mesma visão, só que de forma diferente, né? E aí ele vai continuar dizendo, veja só, a besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão. Quem que é o dragão lá, gente? Olha só. Lembra que nós vimos a última vez? Quem é o dragão? O Diabo. próprio Satanás, exatamente. Deu-lhe Satanás o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, quando nós vamos observar aqui, quem está por detrás do anticristo? O próprio diabo. Quem está dando autoridade para ele? O próprio diabo. Quem está agindo através do anticristo? O próprio diabo, né? Então é esta informação que ele vai trazer para nós, né? Então, olha só, quando nós observamos aqui, muito interessante, gente, ó, por exemplo, quando nós olhamos lá para Daniel no capítulo 2, você vai ver que ele está falando que é pés misturado, ó, a mistura entre ferro e barro. Existe uma mistura aqui entre ferro e barro. Quando nós vamos olhar para o original, esta palavra mistura, olha só, aqui está a palavra mistura em hebraico. Tá vendo? Ó, vai aparecer para vocês. A palavra mistura em hebraico é a palavra árabe.
árabe. Palavra mistura em hebraico. Você vai fazer uma mistura, a palavra mistura aqui em hebraico significa árabe. Ou seja, traçar, ou seja, entrelaçar tecnicamente, transitar como se por uma permuta também, ou dar-se assegurado com uma espécie de troca, uma raiz primitiva. É envolver, intrometer, misturar, hipotecar, comprometer, afiançar, empreender, né? Então, a palavra árabe significa tornar-se escuro no entardecer ou escurecer. Então, por que a palavra ele vai trazer essa palavra escura ou entardecer? Porque no entardecer não é nem claro e nem escuro. É a mistura entre o dia e a noite, o entardecer. E quando nós vamos ver esta palavra, né, gente? Olha só que interessante, né? Ah, quais as nações que iriam se unirão ao anticristo? Quando nós olhamos aqui, olha só, tá vendo aqui Israel? Esse vermelhinho aqui é Israel. Olha só Sim. as nações que estão ao redor de Israel, que estão contra o povo de Israel. Tá vendo aqui, ó, canhão, é, É, aviãozinhos aqui, né? Então nós vamos ver aqui que exatamente essa região aqui, ó, é chamada do povo árabe. São nações que estão contra o povo de Israel. Olha só, quando nós olhamos e amplificamos muito mais, lembrando que João está vivendo dentro do Império Romano, nós vamos ver que o Império Romano ele dominava toda essa parte que está em preto aí, tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Todo esse quadradinho aqui, ó, está apontando para o Império Romano na época de João. João viveu no Império Romano que dominava toda esta parte. Tá vendo aí, ó? Uhum. Então, o que nós vamos observar que assim como no passado essas nações se uniram para contra o povo de Israel, possivelmente esses 10 chifres serão blocos econômicos, né? Então, quando nós olhamos aqui, é, vai mostrar que o império do anticristo ele vai estabelecer sobre toda a terra um único governo em que essas nações irão contra o povo de Israel. Isso é isso que ele vai trabalhar. Então, olha só, da onde é que vem o anticristo? Da onde viria, né? As escrituras não deixam claro da onde vem o anticristo. Então, ele pode ser um judeu nascido em outro país para alegar ser o Messias. Ele poderá vir das nações que o apoiam. E ele pode vir da Síria ou do Irã, de acordo com a figura do pré-anticristo de Antíoco Epifânio, né, que ele foi uma pré-figura daquele que entrou no Santo dos Santos e sacrificou uma porca na história antiga de Israel, antes de Jesus, de vir Jesus. Então ele pode ser esse daqui. Agora, a Bíblia não deixa claro da onde é que virá o anticristo. Mas uma coisa você pode ter certeza. Bom, creio eu, não diz a Bíblia, creio eu que ele tem sim uma linhagem judaica. Vai ter que ter uma linhagem judaica ou gostar muito do povo judeu, porque veja aí comigo no verso, por exemplo, no verso de número 5 de Apocalipse capítulo 13. Olha aí comigo, Apocalipse 13, verso 5. Diz assim, ó. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e a autoridade para agir 42 meses. O que é 42 meses, gente? 3 anos e meio. Então, nós vamos ver que durante 3 anos e meio, anticristo, ele vai ser uma pessoa muito boa. Por exemplo, quando nós abrimos em Apocalipse capítulo 6, no verso 1 e 2, está falando como o anticristo virá. Dá uma olhadinha lá.
Lê para nós, Clara. Apocalipse, capítulo 6, verso 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Muito bem. Aqui nesse texto está mostrando para nós que Apocalipse capítulo 6 não é Jesus. Tem muita gente que acha que o capítulo 6 aqui está apontando para a vinda de Jesus, e não é, principalmente os adventistas, ele usa esse texto para falar que Jesus é Jesus aqui. Não é Jesus. Por que não é Jesus? Primeiro, nós vamos ver aqui esse texto, ele é muito claro. Ele vai trazer o seguinte: vi então um cavalo branco. É por isso que as pessoas confundem. Cavalo branco é a cor da paz. Então, quando está falando de cavalo branco, não é a verdadeira paz, é apenas um símbolo da paz. O anticristo, quando a igreja for revelar, sair daqui, que nós cremos que a igreja será arrebatada, o anticristo vai trazer uma falsa paz por durante 3 anos e meio. Ele vai trazer aqui, por isso que ele vai dizer aqui, um cavalo branco. E aí ele diz o seguinte: e o seu cavaleiro com arco. Veja bem que o cavaleiro com arco não tem flecha, é apenas um arco. Ou seja, ele não tem direção. Apocalipse aqui está mostrando que este que está no cavalo branco não é uma pessoa que atira na direção correta, mas é um que atira em qualquer direção. Continuando dizendo: e foi-lhe dada uma coroa. Veja aqui no desenho, né? Foi-lhe dada uma coroa. Não, Jesus, ele não foi dado a ele uma coroa. Ele é o rei. Aqui foi dado a ele uma coroa. Ou seja, ele tem uma coroa apenas por um tempo. Ele está governando apenas por um tempo. Assim é o anticristo. Ele vai governar por apenas um tempo. E depois, o próprio texto diz, e ele saiu vencendo para vencer. Agora que ele saiu para vencer. Jesus, ele é o verdadeiro vencedor. Ele já venceu. Aqui nesse texto, ele saiu para vencer. Vai vencer? Não, porque o anticristo ele não vence. Então, quando nós vamos observar aqui, ele vai trazer uma paz. Mas qual dimensão? Primeiro, as guerras vão se acabar. Daqui para frente, as guerras cada vez mais se intensificarão. Por exemplo, a guerra com a Rússia e a Ucrânia. Hoje, dia 18 de 2 de 2026, está fazendo 4 anos que está tendo essa guerra. 4 anos da guerra com Rússia e Ucrânia. Nós vamos ver outras guerras acontecerem daqui para frente. E o que ele vai trazer? Primeiro, o anticristo vai fazer paralisar todas as guerras. Segundo, e o mais importante, a vida econômica mundial, ele vai resolver esse problema. Por isso que é uma falsa paz, porque o nível de economia mundial será extremamente bom, um nível em que a Terra ainda não conheceu, onde todos terão muita oportunidade. Mas isso vai ser uma falsa paz por apenas 3 anos e meio. Então, quando nós vamos observar a palavra, ele vai trazer grandes funções. Então, nós vamos ver aqui algumas coisas que o anticristo ele é. Vamos ler aqui alguns textos, né? Como que o anticristo ele vai ser de acordo com a palavra. Então, primeiro ponto, vamos trazer alguns textos aqui, tenho aqui, tá? Mas nós não vamos conseguir ler tudo.
Vamos abrir, eu peço aqui para a Gra ler para nós, Daniel capítulo 7, no verso 20, que vai mostrar que o anticristo, ele será um gênio intelectual e de oratória. Eu peço para a Márcia abrir em Daniel capítulo 11, verso 21, que vai mostrar que ele é um gênio político. Peço aqui para Clara ler para nós Apocalipse 8, 24 e 25, porque vai mostrar para nós que ele é um gênio militar e de comércio, né? E aí nós vamos ver também, né, em 2 Tessalonicenses 2:4, que vai ser um gênio religioso. Mas vamos abrir primeiramente aqui. Vamos lá, então. Primeiramente de Daniel, capítulo 7, no verso 20. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Olha só, e que falava com arrogância e falava mais forte do que os outros chifres. Ou seja, está demonstrando que o anticristo, ele é um gênio intelectual e ele vai saber falar muito bem. Ora, só devemos lembrar de Hitler, porque Hitler era exatamente esse, né? Sabia falar muito bem, sabia dialogar muito bem. Se Hitler, que não era o anticristo, mas apenas apontava para um governo do anticristo, e já era assim, imagina o anticristo verdadeiro, aquele que se levanta contra o próprio povo de Israel, né? Outro texto, Daniel capítulo 11, no verso 21. O seguinte rei da Síria será um homem muito mau, que não terá direito de ser rei, mas ele disfarçará suas más intenções e com intrigas ele conquistará o poder. Nossa. Ou seja, ele está mostrando que, embora não sendo o verdadeiro rei, ele vai governar. Porque ele é um gênio político. Qual é a astúcia de Satanás, gente? É o do anticristo. Ele vai conseguir ajuntar o poder político, o poder militar e o poder, o poder econômico. É isso que ele vai trazer. O anticristo, ele vai governar principalmente nesses 3 pontos: político, econômico e militar. Por isso que ele vai ser um homem muito poderoso de guerra, né? Outro ponto é Daniel capítulo 8, do verso 24 ao 25. Era aí. Vê que Daniel, Deus falou bastante para ele conhecer, né? Um, dois. Um momentinho. Tá. É o 8? Capítulo Isso. 8? Daniel capítulo 8, 24 e 25. Aham. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Aleluia. Então, olha só, está mostrando aqui que ele vai trazer um poder militar e de comércio, porque ele vai trazer na sua arrogância uma paz comercial, uma paz econômica. Ele, por essa paz econômica, vai trazer paz militar. E aí ele vai querer levantar
contra o próprio rei, contra o próprio ungido, que é o próprio Messias. O ungido aí é o Messias, contra o próprio Senhor, Jesus. Ela leu 24 a 25, né? Não, Isso, 23 e 24, né? Ah, é 24 e 25. Isso. isso. Então, quando nós vamos observar aqui, o anticristo, ele vem, primeiro, ele vem ante, a palavra significa contra, e Cristo, o ungido, ele vai vir contra o ungido do Senhor, e ele vai buscar fazer muitas coisas parecidas com o próprio Deus, com o próprio Jesus, né? Então, por exemplo, dá uma olhadinha em uma das coisas que vai acontecer com ele, volta comigo em Apocalipse capítulo 13, A que própria vai mostrar palavra para diz nós. que é o próprio Deus que vai destruir ele, não é por força humana, né? Não, é o próprio Deus que vai, Ele né? vai Nós vamos irar ver a isso já. Deus. Isso. Olha só comigo, volta comigo em Apocalipse capítulo 13, que o que é que vai acontecer com o anticristo? Olha só, Que verso de versículo? número 3. Eu vou ler para vocês. Diz assim, ó: Então vi uma de suas cabeças. Qual que é essa cabeça? A cabeça do anticristo, tá? Uhum. Então eu vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. O que vai acontecer aqui? O anticristo, de alguma forma, ele vai ser morto, mas também de alguma forma ele vai ressuscitar. Então, como Jesus, por isso que ele vai falar que ele foi golpeada com uma ferida mortal, mas foi curado. Então, ele vai morrer e vai ressuscitar. E quando ele ressuscita, veja a consequência disso, e toda a terra se maravilhou, seguindo o anticristo aqui, besta. Tá bom? Então, quando ele ressuscita, aí todo mundo, nossa, mas ele ressuscitou, ele é o verdadeiro. Por isso que muitas pessoas vão entender, muitas religiões vão entender que ele é Jesus, né? Que muitos judeus vão entender que ele é Jesus, porque ele fez uma coisa maravilhosa, o verdadeiro rei, né? Então, só que nós vamos ver aqui é, que as pessoas vão começar a adorar a ele, né? Mas com essa maravilha. Mas olha o verso de número 7, O mesmo, 13, 7? capítulo 13, verso 7. Vamos ler o verso 6. Diz assim, ó: Abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome, o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Nossa, Agora, viu? olha só. Ele abre a boca para falar contra o próprio Deus, blasfemar e aqueles que estão com ele. Quem são os que estão com ele? Aqueles que foram arrebatados. Então, o anticristo vai falar contra aqueles que que foram arrebatados, que sumiram, né? E que contra o próprio Deus. Agora, olha o verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. O que significa isso? Muitas pessoas serão arrebatadas, mas muitas pessoas ficarão. E estas pessoas serão perseguidas pelo anticristo. E mais, ele vai vencer estas pessoas. Como que vai vencer? Ele vai matar estas pessoas. Quem são essas pessoas? A Bíblia não dá tempo aqui para nós, mas são todas as pessoas que não aceitaram a marca da besta, que iremos falar semana que vem. Todas as pessoas que não aceitarem a marca da besta, estas serão mortas. Ele, o próprio anticristo, irá matá-la. E olha só como diz: deu-lhe ainda, verso 7, deu-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo e nação. Agora pula comigo para o verso 9. Então ele vai dizer aqui um recado
para as pessoas que ficarem, mas que identificaram que ele é o anticristo e que agora ele está perseguindo essas pessoas. No verso 9 diz: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O que ele está querendo dizer? Que todas as pessoas que o anticristo ir atrás, estas pessoas que permaneceram aqui na terra porque não foram arrebatadas, elas deverão ser mortas por amor a Jesus. Se alguém levar ao cativeiro, se alguém te levar preso, vá preso. E se alguém te levar, querer matar você que ficou, que você seja morto. É melhor ser morto pelo anticristo e ter a salvação eterna do que aceitar a marca do anticristo e perder esta salvação. É isso que ele está querendo trabalhar aqui, né? Então, o anticristo, ele é quem tem toda essa manifestação. E nós vamos ver também, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 4. Vamos abrir lá? Desculpa, Timóteo não. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 4. Paulo vai trazer mais detalhes para nós. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2, verso 4. Vai trazer mais detalhes para nós, como a atuação do anticristo, né? Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 4. Ele Aliás, será todo o contra. capítulo 2, aliás, desculpa, todo o capítulo 2, gente, ele está falando aqui a respeito do anticristo. Por favor, pode ler para nós. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e se sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Exatamente. É isso que o anticristo vai fazer, gente. Quando você vê que ele entrou, porque veja, como das marcas que o anticristo está agindo? A liberação para fazer o templo. Se você está, meu Deus, está fazendo o templo, será que Jesus voltou ou não? Se você saber se você vai ficar, se você ficou ou não, é exatamente o que Paulo está falando. Se você sabe, eu não sei se é o anticristo ou não, se ele declarar que entrou no Santo dos Santos e que se declarou como o próprio Deus, saiba, é o anticristo. Quando é que o anticristo vai se manifestar? Ele vai dizer aqui para nós, lê para nós o verso de número 7, mostrando para nós, lê para nós, Márcia, o verso de número 7. Do mesmo aqui? Isso. A O misteriosa 7 e 8, maldade, tá? tá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. Muito bem. Então, quando é que o anticristo vai se manifestar? Ele está dizendo, ele já está entre nós. Só que ele vai agir completamente na terra se tão somente a igreja, quem é que está impedindo o governo do anticristo na terra? Não é o Espírito Santo, é a igreja. Quando a igreja for afastada, quando a igreja for arrebatada, não há ninguém que possa impedir o anticristo de agir. Meu Deus. Quando a igreja for arrebatada, então saiba, já está à porta para o anticristo agir. Eu achava que era o Espírito Santo, querido. Não, é o Espírito Santo
por causa da igreja. Tanto é que nós vamos ver que a igreja sobe, o Espírito Santo sobe também, Entendi. né? Por quê? Porque hoje nós estamos no ministério do Espírito Santo. Só que o ministério do Espírito Santo vai acabar quando a igreja for arrebatada. Sim, porque o Espírito Santo depois sobe junto. Ele não vai ficar na Exatamente. terra. Porque em Apocalipse, quer dizer, em Gênesis fala que existia maldade, existia que tinha algo de ruim, de errado, mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre a terra, pairava sobre as águas, né? É. Aí quando a igreja vai, ele também não tem o que ficar fazendo, ele vai Hum, junto. é. Ou seja, o Espírito Santo ele não vai agir, né, sobre toda a terra, mais, né? Bom, Ele o vai que que ser vai tirado da fazer? terra também. O Espírito Santo, veja só, gente, quando nós falamos que ele vai ser retirado, nós precisamos entender o seguinte, que o ministério do Espírito Santo ele não vai impedir o mal, porque Deus está em todo lugar. O Espírito Santo está em todo lugar, ele é Deus. Mas ele não vai impedir o mal. É isso que ele está falando aqui, tá, gente? E aí o Espírito Santo, ele vai agir durante a tribulação e grande tribulação? Vai. Mas só através de quem? Dos 144.000. Por isso que eles são selados. O Espírito Santo vai agir apenas sobre estes, e não sobre toda a terra, como ele está agindo hoje. Por quê? Porque nós estamos falando lá em Apocalipse, a partir do verso 6 até o Apocalipse capítulo 19, nós estamos vendo a última semana de Daniel. E Daniel está vivendo no tempo da velha aliança. Então, quando a última semana de Daniel começa a existir, volta o Espírito Santo a agir como agia no Velho Testamento. Como que o Espírito Santo agia no Velho Testamento? Era sobre todos? Não. Era apenas sobre alguns. Apenas sobre profetas, sacerdotes, reis e juízes. Agora, o Espírito Santo vai voltar a agir como no Velho Testamento, agindo só sobre quem? Apenas sobre os 144.000 judeus. Que a palavra do Senhor deixa claro que é estes que o inimigo não vai tocar e estes não morrerão. Os 144.000 não morrerão durante a grande tribulação, né? O que vai acontecer com o anticristo? Abre comigo lá em Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo de número 19. No verso 19 ao 21. Apocalipse 19, do 19 ao 21. Pode ler para nós, Gra? Leio, 19 a 21. Pega nele. Quarta. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Muito bem. Então, nós vamos ver aqui que quem vai inaugurar o inferno será o anticristo e o falso profeta, né? Então, nós vimos semana passada que quando Jesus vier, Na ele verdade, pega o são duas diabo, pessoas, né? O anticristo isso, vai ser uma pessoa. e o falso profeta é outra, né? E o diabo é uma outra atuação. Então, o que que Deus vai fazer? Tá. Vai pegar o diabo e vai prender por 1.000 anos. O falso profeta, juntamente com o anticristo, eles inaugurarão o inferno. Então, quem inaugura o inferno? O falso profeta e o anticristo, né? Então, é isso que nós vamos observar que vai acontecer. Preste atenção, né? Eu costumo dizer o seguinte:
que todos os caminhos levam para o anticristo. Então nós vamos ver a seguinte: ele será um gênio da economia, por isso que a economia nos nossos dias tende a piorar, para ele conseguir melhorar. Então, quando nós olhamos assim, queridos, qual é o maior nível que o inimigo que o anticristo vai poder atuar? Na economia. Por isso a economia ela precisa piorar. E ela vai piorar. Os caminhos para a economia não são caminhos bons. Nós estamos sendo guardados pelo Senhor. Não faltará absolutamente nada para nós, porque o Senhor está nos guardando, nos protegendo, nos alimentando. Mas saiba que a economia mundial não tende a melhorar, tende a piorar para a chegada do anticristo. Amém, queridos? Mas nós sabemos o final de toda essa história, como nós acabamos de ler. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Ainda bem que o nosso nome está escrito no livro da vida, né, gente? Que nós seremos Glória a Deus. arrebatados e cremos que Amém. estaremos juntamente com o Senhor para todo sempre. Amém? Aleluia. Amém. Graças a Deus. Então, a semana que vem é a nossa última aula, onde nós iremos falar sobre o falso profeta. Falamos sobre o anticristo, falamos sobre o diabo, falamos hoje sobre o anticristo. Semana que vem nós iremos falar sobre o falso profeta. Amém? Amém. Então tá. Amém. Queridos, é terrível que o mundo está para viver, mas o Senhor está nos guardando, né? E Amém. o Senhor tem para nós, nossa esperança é a verdade, o Amém. caminho e a vida. Amém? Amém. Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa tarde, em nome de Jesus, uma tarde de estudo. Amém, queridos? Graças a Deus. Pai, obrigado, porque o Sim. Senhor tem para nós aquilo que é bom, perfeito e agradável. O Senhor está Amém. mostrando como o mundo jaz no maligno e como a Amém. tendência do mundo é piorar. Mas É verdade. agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos Amém. protege, o Senhor é aquele que Obrigado. traz para nós, ó Pai, aquilo que é bom. E pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, para que o Senhor, ó Deus, abra os nossos olhos, que nós possamos, ó Pai, discernir aquilo que agrada e que não agrada ao Senhor. Verdade. Pai, Amém. nós cremos no arrebatamento da Tua igreja e queremos estar com os nossos ouvidos atentos a Amém. ouvir a trombeta dizendo sobe, para que possamos, ó Pai, verdadeiramente subir até a Tua presença. Assim te louvamos, Pai, te honramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Amém. Deus. Amém. Amém, Obrigada, queridos? gente. Amém. Obrigada, Deus Senhor. abençoe, Deus viu, gente? Até Obrigada, semana que Deus vem. abençoe. Obrigado, querido. Deus Amém. abençoe. Amém. Tchau. 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 Todas.